Fala galera, para você que está assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá começando mais um vídeo do Mr. Ítalo e o tema de hoje é Ghost of Tsushima, mais novo game do PlayStation que tá para chegar em julho e que vai trazer um enredo do Japão feudal. Tá curioso? Então vamos conferir hoje. Mas antes, galera, um anúncio muito importante, tá? Esse vídeo tem um patrocínio gigantesco e de peso por você. Claro, como é que você me ajuda? Curtindo o vídeo, dá essa força pro Mr. Ítalo, aquele like maroto de sempre. Também não esquece de assinar o canal para chegar a notificação quando tiver um novo vídeo meu, tá legal? Então vamos para a notícia. Mas vamos lá, galera, por que Ghost of Tsushima está sendo tão falado assim? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é que esse game ele foi apresentado na E3, se não me engano, de 2017 ou 2018, como o próximo game da nova geração da PlayStation, no caso o PlayStation 5. E aí na E3 do ano passado a gente teve a informação de que esse game ainda iria ser rodado no próprio PlayStation 4. E aí foi que trouxe uma grande repercussão positiva em relação ao game, porque ele vai trazer aquela dinâmica de outros jogos que a gente já conhece, como Metal Gear 5, o Assassin's Creed, que ele tem a mesma pegada de jogabilidade desses games. E aí é por isso que tem tanta gente falando, porque no último final de semana foi divulgado o State of Play do jogo com 18 minutos de gameplay. Tsushima is rich with exploration and discovery, and whether you're just following a string of torii gates that'll lead you to a high mountain shrine, or maybe it's just a fox trying to show you something hidden in the woods. Either way, bring your sense of adventure and let the wind guide you. Lord Sakai! Nesse State of Play foi dado mais algumas informações sobre como que vai funcionar a dinâmica do jogo e também um pouco da história que vai rolar. A propósito, eu não sou um expert em games, eu sou muito fã, adoro jogar videogames. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui é a respeito da minha opinião e também cabe a opinião também de cada um. Então não quero chegar a nenhum debate, nenhuma polêmica, mas é uma leve impressão que eu tenho depois de ter assistido o gameplay que foi divulgado no último final de semana e também o gameplay divulgado na E3 do ano passado. Bom, agora vamos para a parte um pouco polêmica. O que eu achei do game? Primeiro que o game lembra muito outros jogos que eu já joguei, como por exemplo o Metal Gear, o 5, o Phantom Pain, um pouco do Assassin's Creed. Então não é nenhuma novidade tão grande em relação a outros games que eu também já joguei. Porém, uma coisa que é bastante particular, que me chama a atenção, é a história do game. Eu gosto muito de jogo em que ele tem um peso muito grande em história. Aquele jogo em que você mais assiste do que joga. Eu falo assim porque não estou falando daqueles jogos da Telltale Games, que é o The Walking Dead, que você decide as ações do personagem, mas eu falo daquele game que realmente prende você em termos de história. E o Ghost of Tsushima, ele promete trazer isso, porque ele conta a história de um samurai que teoricamente está renegado e que ela se baseia numa ilha chamada Tsushima. E um pouco mais do detalhe que foi exibido durante esse State of Play é que você vai ter algumas missões em que você, por exemplo, vai ter que destruir um barco, você vai ter que tocar fogo numa aldeia, você vai ter que matar alguma galinha, vai ter que matar algum bicho e entre outras coisas que você vai ter que matar também. Não sei porque todos esses jogos se resumem a matar, destrói, ou taca fogo. Não sei porquê, mas eu sei que eu vou jogar. Bem, talvez eu até compre o PlayStation para poder jogar. Eu não tenho, mas eu vou talvez comprar só para poder jogar esse game. Mas enfim, e um pouco do game, ele tem uma dinâmica muito bacana porque ele vai trazer uma grande novidade que é o vento. Pode parecer até um pouco estranho, mas o vento vai ser como se fosse um guia para um personagem.
em que quando você acionar ele, ele vai lhe mostrar para onde que você tem que seguir ou para onde você tem que ir para encontrar um determinado templo, algum animal. Eu achei um pouco bizarro, mas muito maluco mesmo. Okay, so that was Jin fighting as a samurai. But now let's see him take on the same group of Mongols as the dishonorable Ghost. As the Ghost, he'll use every dirty trick he can think up to even the odds, even using fear as a weapon. Hui! Arvo! Yasambe! Então o game ele traz todos esses elementos em que você tem o assassinato silencioso, você tem a parte da exploração, e isso é muito bacana porque você se sente desafiado pelo jogo para poder realmente cumprir todas aquelas tarefas, as missões, todo aquele enredo bem complicado e que a gente meio que conhece. Comparando ele um pouco em relação aos outros jogos que eu joguei, por exemplo, no Metal Gear 5, você tem também aquela tática de espionagem que o jogo proporciona. Você tem um outro exemplo que é o Assassin's Creed, que tem também muito disso, fora as missões de expedição. Então esse game ele vai trazer muito desses elementos para dentro do game e mais algumas outras coisas que também não foram divulgadas. Como por exemplo, no gameplay eu não vi em nenhum momento a barra de sangue do personagem. Eu consegui ver a barra de sangue do inimigo, mas a do personagem não. Ele tem uma tela totalmente aberta. Deu para ver só algumas coisas dos apetrechos que o personagem vai utilizar e também deu para ver que a gente vai poder fazer certos upgrades no personagem, mudar roupa, melhorar armamento, para poder concluir melhor as missões ou até mesmo deixar o boneco mais parrudinho, assim dizer, né? Mais... Uma outra coisa que eu também achei muito bacana é a respeito da jogabilidade do game. A jogabilidade dele é em terceira pessoa. Nele você vai poder dar vários hits em um inimigo, e aqueles lances lá do matar ele várias vezes. E também você tem aquela dinâmica que eu já falei, que é de matar silenciosamente, de você ter múltiplos combates com vários inimigos. Então desse ponto eu gostei bastante, não achei que ficou um negócio meio travado de ser primeira pessoa, de segunda pessoa, achei muito bacana, gostei demais. E também o aspecto do gráfico. Gente, que coisa linda o jogo é muito bonito. O jogo é como se você estivesse vendo aqueles documentários do Discovery Channel em que ele mostra grandes paisagens das florestas, dos campos de rosas. O game visualmente é muito lindo mesmo. É algo que, se você tiver uma TV 4K, você vai ver a diferença que é, principalmente no aspecto de cores. E trazendo até um pouco em relação ao gráfico, até no design do personagem, tem uma opção em que você vai poder customizar ele. Você vai poder colocar chapéu, você vai poder colocar armadura, máscara. Tudo que você quiser colocar de acordo com o que o game ele vai disponibilizar, você pode mudar o caractere do personagem. E deixa também uma coisa muito bacana, porque você vai poder deixar ele do jeito que você quer. Então galera, um pouco do que o game vai proporcionar nada mais é do que isso. You are my friend. Give me the mark. No. Para quem, eu andei também fazendo uma pesquisada, para quem gosta muito de acompanhar em relação ao desenvolvimento do game, produtora e por aí vai, a produtora desse jogo é uma empresa chamada Sucker Punch, e foi a mesma que produziu o Second Son e o Infamous. Particularmente o Second Son eu joguei, não gostei. Eu achei que tem uma história muito quebrada e que faltou algumas coisas, e também a dinâmica de jogo não é tão legal assim. E o Infamous eu nunca joguei, eu vi os gameplays, mas também não me interessou muito. Mas eu estou sendo bem otimista em relação a esse game, porque ele traz duas coisas bacanas que eu amo, que é em relação
ao Japão feudal e também em relação ao tipo de jogo, que tem muito do suspense, tem muito da espionagem, tem muito do assassinato silencioso, tudo que uma pessoa assim que curte esses tipos de game adora. A Japanese voice track option with subtitles is a perfect fit for our game. So I'm happy to say that before the first scene even starts, you'll be able to turn this option on. Em alguns comentários que eu vi de vídeos de gameplay do Ghost of Tsushima e também em alguns blogs, eu vi algumas pessoas comparando ele com o Sekiro, que é multiplataforma, tem tanto para o PlayStation 4 quanto para o Xbox One. Eu particularmente não gosto muito dessa comparação, porque o Sekiro ele tem um pouco desse lado do misticismo, tem um pouco dessa pegada que é mais feudal. Eu considero um pouco do Sekiro diferente, porque o Sekiro particularmente eu acho muito difícil. Eu nunca consegui passar da primeira parte de tão difícil que o jogo é. E acredito que o Ghost of Tsushima, sendo bem otimista, claro, porque também eu não sou um grande jogador assim, eu acredito que o jogo ele vai ser um pouco mais leve, não vai ser tão difícil assim, e vai permitir que você desfrute um pouco do cenário que é apresentado na ilha, para você também ter a oportunidade também de matar algum chefe que é poderoso. Galera, Ghost of Tsushima está previsto para estrear no dia 17 de julho deste ano e eu particularmente estou pensando em comprar um PlayStation para poder jogar esse game e os outros exclusivos. Porque claro, eu não quero entrar em nenhuma discussão calorosa com vocês, meus caros seguidores, mas eu tenho um Xbox e claro, esse tema ficaria para o próximo vídeo para a gente discutir o que é melhor, Xbox ou PlayStation. Mas e você? Curtiu esse vídeo? Dá aquele like maroto, não esquece de assinar esse canal e até a próxima. Valeu, fui!